Era um bairro que era ladeado de ladrão, né? 2 ruas acima tinha um quinteto de ladrão ali. Da onde veio a vontade de ser policial? Pois é, André, a minha história, ela se assemelha muito à história de muitos jovens que cresceu e nasceu numa periferia e tem uma dificuldade ali de ter uma ascensão profissional, de ter uma profissão, né? Eu nasci em Ourinhos, mas mudei para Guarulhos com 2 anos de idade. No primeiro momento, morei até meus 10 anos de idade, morei no bairro chamado Jardim Tranquilidade, em Guarulhos. E depois disso... Não era muito tranquilo. Não era muito tranquilo. Era só o nome. Era só o nome. Era só o nome. De Tranquilidade era só o nome, né? E depois disso, meu pai comprou um terreno e foi lá num lugar chamado Jardim Eliane. Então, um bairro bastante periférico, né? Fica ali próximo entre o Vila Barros. Eu vi o Tenente Paganoto comentando sobre a favela da Hungria. E esse bairro era exatamente próximo da favela da Hungria. Nós estamos com a cabeça lá atrás, né? Também quase chama ele de Tenente Paganoto, o Coronel Paganoto. Coronel Paganoto, Não, mas referência àquele período, né? Então, Tenente Paganoto. Muita gente, né, que eu vou me referir aqui, a época era soldado. Isso. Hoje sargento. Hoje mas a gente se refere à época. Então, aquela época. E eu cresci nesse bairro chamado Jardim Eliane. Era um bairro que era ladeado de ladrão, né? 2 ruas acima tinha um quinteto de ladrão ali. Tinha ali os irmãos Metralha, tinha o tal de Bebeto e um tal de Gordo. 2 ruas para baixo, ali tínhamos ali um tal de Guardinha e Nego Maru. Eu ali, um moleque, né, de 10 anos, aquele local ali, uma rua sem asfalto, sem energia na rua. Com todas as dificuldades que a periferia tem. Meu pai, motorista, né? Finado pai, motorista de ônibus, minha mãe do lar. Então é assim, uma infância pobre, sofrida, bem humilde, sofrida. Mas de trabalhadores. Mas de trabalhadores e divertidas dentro do possível ali, né? Então a gente crescia ali naquele meio, jogando bola, empinando pipa, jogando bolinha de gude. E não faz nem percebe muitas vezes a dificuldade. Nem percebe a dificuldade, nem percebe. Hoje a gente lembra e vê o que era a dificuldade. Hoje eu vejo o que era aquilo lá que eu vivi naquele período, né? O quanto era difícil, né? Sim. Mas aquela idade, para criança, tudo é festa, né? Mas meu pai sempre muito rígido, muito rigoroso, né? A gente vivia num bairro bastante perigoso, como eu citei, era ladeado de ladrão, então era rigoroso ali com relação ao horário, de estar dentro de casa, enfim, né? Ele pegava no pé? Meu pai não só pegava no pé, como realmente ali, né, quando a gente descumpria algumas ordens, alguma coisa, o pessoal acho que nem vai lembrar, né, mas a época, o ferro, ele tinha aquele encaixe, que tinha um fio que era acoplado. Né? E meu pai usava aquilo ali, né? De reprimenda. De reprimenda. Então, assim, realmente ali era o couro comia, né? Então, tinha horário para chegar e tal. E como eu disse, ali era um local bastante perigoso. Tinha um bar... E se não fosse assim, talvez teria um caminho diferente. Sim. E aí tinha um bar próximo, um campinho, eu lembro que me recordo que a gente saía muitas vezes para jogar uma bola, e nisso essas pessoas aí que eu falei, muitas vezes encostavam no lugar para fazer uso de drogas, né? Então, quando eles encostavam, a gente já saía, já tinha orientação, já sabia como que era, voltava ali para a rua, para não se envolver muito com essa situação. Turminha da maconha. Turminha da maconha. Aqui, né, os bairros periféricos sempre proliferado disso, né? Então, a minha infância foi isso, mas, graças a Deus, aí eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 13 anos de idade, eu já comecei a trabalhar na feira. Eu fui feirante, né? Comecei a trabalhar... Com 13 anos? Com 13 anos. Com 13 anos eu fui trabalhar na feira e com 15 anos eu fui trabalhar numa fábrica de móveis. Foi meu primeiro registro em carteira com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade? 15 anos de idade. E naquela época eu trabalhava numa fábrica... Meu filho está trabalhando aqui, aliás eu agradecer o Paulo Vitor, que está na área técnica aí, o Ian. Meu filho está com 15 anos, está trabalhando aqui, mas não registrei ainda. Não registrou. Está em período de experiência. Hoje em dia tem toda uma cautela aí com relação ao menor aprendiz, menor né? aprendiz e tal. Mas naquela época, você com 15 anos podia trabalhar registrado. E trabalhava, né? E trabalhava, exatamente trabalhava. E aí eu comecei, né, já com 15 anos, mas até antes disso, dos 13 anos, eu trabalhei
fazendo carreto em feira. Acho que se perguntar hoje para os jovens aí, o que é isso, fazer carreto em feira, acho A que... molecada ficava na feira para levar os carrinhos, né, para as donas de casa, isso A aí. gente fazia aqueles